boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da Academia Brasileira de Direito. Eu sou Roberto Vitor Ribeiro, estou o presidente da Academia Brasileira de Direito e tenho a grata felicidade de anunciar mais uma live. E uma live com um tema bem contextualizado. Nós vamos falar um pouco de resistência do direito em épocas de crise, vamos falar também um pouco de literatura, dois temas que são bem afetos à minha área de interesse, e temos como convidados o professor Lênio Streck, advogado, um homem que dispensa maiores apresentações. Recentemente eu tive o prazer, a felicidade e a honra de tê-lo como prefaciador do meu próximo livro, meu 8º livro, que será Direito e Literatura, uma releitura sobre os clássicos da literatura sob a ótica do direito. Temos também a colega, a confreira, Ana Luísa Ferro, que além de promotora de justiça, é acadêmica imortal da Academia Maranhense de Letras, e estamos todos aqui nessa reunião de estados, o Lênio no Rio Grande do Sul, a Ana lá no Maranhão, o Fábio Capilé, que é o nosso secretário-geral lá no Mato Grosso, e eu aqui no Ceará. Eu estimo que nós tenhamos uma tarde agradável, onde vamos sorver sabedoria desses dois convidados, e passo agora a palavra para o nosso mediador principal, que é o Dr. Fábio Capilé, que fará as apresentações dos currículos dos nossos convidados. Tenham todos uma boa tarde e uma excelente live. Sejam muito bem-vindos à live da Academia Brasileira de Direito. É uma satisfação muito grande recebê-los aqui. Quero agradecer aqui a pessoa do nosso presidente Roberto Vitor pela sua confiança e empenho, visto que não está medindo esforços para que a academia alcance excelentes resultados. Hoje nós vamos ter como tema como o direito deve resistir em tempo de crise. E a pandemia na literatura, aspectos jurídicos e filosóficos. Quem vai estar conversando conosco hoje acerca desses elementos é o grande jurista Lênio Streck, né? O Lênio Streck é um jurista conhecido, né? Os trabalhos dele são voltados para a área da filosofia do direito e hermenêutica jurídica. É professor de cursos de pós-graduação. E também nós temos uma figura muito conhecida também do campo literário, né, que a gente tem uma grande satisfação, e os dois ambos são não só confrades, mas são amigos, são pessoas de extremo valor. A Ana Luísa Almeida Ferro, então ela tem um currículo muito vasto, né, além de escritora, historiadora, poeta, conferencista, né, então ela permeia por diversas áreas do direito. Vai ser uma tarde, efetivamente, como o presidente já falou, uma tarde muito agradável aqui, bebendo do conhecimento desses excepcionais juristas. Então, nós vamos começar a nossa live com a temática: como o direito deve resistir em tempo de crise. Então, quem vai estar falando sobre esse assunto é o próprio Lênio Streck. E eu vou falar aqui, eu creio que nós vamos gastar cerca de meia hora só para falar do currículo, porque o currículo é bem extenso, mas vale a pena exatamente para demonstrar todos os caminhos, né, pelo qual ele percorreu essa luta voltada para a comunicação jurídica, a difusão jurídica, não só no Brasil, na Europa também. Então, o Lênio ele é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é pós-doutor pela Universidade de Lisboa, professor titular do Programa de Pós-Graduação em Direito, Mestrado e Doutorado da Unicinos, na área de concentração em Direito Público, professor permanente da Unesa, Rio de Janeiro, de Roma, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, da FEDUC, Acordo Internacional CAPES-Grises, e da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, presidente de honra do Instituto de Hermenêutica Jurídica, membro da Comissão Permanente de Direito Constitucional do Instituto dos Advogados Brasileiros, do IAB, do Observatório da Jurisdição Constitucional do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, da Revista dos Direitos Fundamentais e Justiça, da Revista Novos Estudos Jurídicos, entre outros, coordenador do DASEM, Núcleo de Estudos Hermenêuticos, ex-procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, autor, entre outras obras, de Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica, Hermenêutica Jurídica em Crise, 11ª edição,
Verdade e Consenso, sexta edição, além de livros em espanhol, mais variados possíveis livros em espanhol, e também vários, trata sobre várias, ele caminha sobre todos esses aspectos da hermenêutica jurídica e filosofia do direito, sendo um dos juristas mais conhecidos e reconhecidos do nosso país. Sem ter maiores delongas, Lênio, eu gostaria de já passar a palavra para que você pudesse expor o seu tema nessa tarde. Professor Lênio, o seu microfone está desligado. Ah, sim. É porque agora está ligado? Agora ok. Está ligado? Então, o meu presidente, Roberto, o secretário, doutor Fábio, colega Ana Luísa, né? Eu fui Ministério Público durante 28 anos e todos que estão nos assistindo, eu estou aqui na Serra Gaúcha, na minha dacha, né? Em São José do Herval, no alto da serra, num frio de 8, 9 graus hoje, com bastante vento, falando aí para todo o Brasil, né, para o Maranhão e, enfim, vários lugares. Essa temática, né, eu faço uma introdução, depois depois passo adiante, né, a gente para diversificar, né, presidente, para a gente falar também um pouco de direito e literatura e outras coisas. Eu faço uma introdução sobre essa questão do direito, né, e da resistência, né, do direito contra os seus inimigos. E até mais, nesse momento, a questão... Hoje nós não podemos nem falar do futuro do direito pós-pandemia, que parece que tem sido o lema de muitas lives e congressos, e eu estou muito mais preocupado com o presente. Eu diria assim, hoje, em termos assim, fazendo uma metáfora alimentar, eu estou trabalhando de dia para comer de noite. Estou preocupado efetivamente se nós vamos resistir a tudo que está acontecendo no Brasil. Nós temos 3 crises, enquanto o mundo tem 2. Então, esse é um problema gravíssimo no Brasil. Nós temos uma crise econômica, todo mundo tem. Uma crise pandêmica, todo mundo tem. E nós temos uma crise política. Ou seja, como vamos resolver essas 2 crises se nós não conseguimos resolver a crise política que cada dia se retroalimenta? E ninguém ouviu em Lisboa, pelo menos as notícias que eu tenho, ninguém ouviu em Madrid, ninguém ouviu em parte nenhuma do mundo algumas pessoas reclamando volta o salazarismo, volta Franco, essas coisas. Por que não? Porque se consolidou a democracia. E nós falhamos, talvez, no Brasil, porque não tenhamos consolidado a democracia ao ponto dela resistir, ou pelo menos não balançar, ou não claudicar em face, digamos, de alguns arroubos autoritários que aparecem, por exemplo, nesse momento, quando se discute uma hermenêutica capenga do artigo 142 da Constituição. Não é possível que, depois de 31 anos, a gente esteja fazendo uma discussão, digamos, que eu chamo de uma discussão em cima de uma contradição performativo-jurídico-política. O que é uma contradição performativa? É aquela em que o enunciado, se logicamente é apreendido, ele conduz ao absurdo e à sua negação. Isto é como alguém dizer, eu estou morto. Como isso é impossível de dizer, isso é uma contradição performativa. Pois o Brasil, num certo momento, discute essa condição, ela entra nessa contradição performativa quando nós vemos, por exemplo, pessoas pedindo a volta do AI-5 ou até mesmo colocar os militares no alto da pirâmide jurídica como se eles fossem
o guardião da Constituição ou o poder moderador. Vejam, essa discussão sobre quem guarda a Constituição, que é clássica na teoria constitucional, o clássico debate Kelsen e Carl Schmitt, para saber quem era de Hütter, o guardião, né, da Constituição, no Brasil não se põe, porque a Constituição estabelece que o Supremo Tribunal tem a última palavra. Mas, por alguma razão, presidente, por alguma razão, aconteceu que alguns juristas levantaram perigosamente essa tese de que se poderia dar ao artigo 142 uma interpretação que levasse ao próprio absurdo, na contradição performativa, no sentido de que seria um harakiri institucional, isto é, nós fazemos uma Constituição que diz todo poder emana do povo, que é uma democracia representativa e que o Supremo tem a última palavra, e, de repente, cheguemos à conclusão, ó céus, o artigo 142 daria o poder moderador aos militares. Então, quando se fala em direito e seus inimigos, ou como resistir a partir do direito nesta pandemia, nós temos primeiro a preocupação com o presente. Essa questão da democracia nós temos que preservar. Segundo, nós temos que olhar também para o quadro de que nós, em face da pandemia, pensemos naquilo que o direito tem de civilizacional. O direito é civilizacional e o direito vem desde a modernidade para separar da barbárie, e nós temos, então, o direito como ideal de vida boa. O Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social, reduzir as desigualdades regionais, enfim, é aquilo que os gregos chamavam de eudemonia, o ideal de vida boa. Mas se o direito diz isso, ele tem que chegar sempre antes. Então, o direito tem que evitar, por exemplo, que nós façamos, inclusive no plano do jurídico, façamos raciocínios consequencialistas do tipo não vamos fazer lockout, não vamos fazer distanciamentos, porque, afinal de contas, vamos quebrar a economia, e de que adianta ter uma economia quebrada salvando vidas, e por isso, como muita gente falou, e ainda está se falando, uma certa ideologização do vírus, como se nós pudéssemos fazer essas escolhas. O direito não permite escolha de Sofia, o direito não permite hierarquização de vidas. Não é possível que se pense, por exemplo, como tem os protocolos do CRM do Pernambuco, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Distrito Federal, pensando, por exemplo, que se for uma pessoa mais de 60, 70 e numa disputa de uma vaga numa CTI com o jovem ganha. A grande questão é que, quando se faz dilemas, que são dilemas trágicos, e dilemas, sempre as duas respostas são trágicas, como o caso do trem, você salva um mata um para salvar 10, o grande problema é que são jogos filosóficos pelos quais nós não sabemos as consequências. Você pode estar salvando salvando 5 pessoas, entre elas 3 terroristas, e pode estar matando um cientista que pode amanhã inventar a cura do câncer. Pois nesses protocolos médicos, e isso é importante porque o direito tem que chegar antes. Então, quando o presidente me pergunta na temática como resistir com o direito ou no direito, ou a partir do direito nesta pandemia, o primeiro passo é que o direito tem que trazer as condições civilizatórias para evitar que se hierarquizem vidas. Vidas, não se pode hierarquizá-las. Por quê? Porque há um princípio constitucional, republicano, civilizacional, que diz uma vida igual a uma vida. E até porque o médico que tiver que fazer este tipo de escolha trágica é porque todo o direito e a economia e a própria moral, eles fracassaram. E pensem, ele pode estar matando uma pessoa de 75 anos, que é um cientista, e pode estar salvando um jovem que amanhã pode matar 30 pessoas num shopping, enlouquecendo ou fazendo alguma coisa. Não se pode hierarquizar vidas, e o direito chega antes. Então, nesse sentido, presidente Roberto, eu estou hoje cada vez mais falando do presente.
não posso falar do futuro, porque primeiro precisamos resistir e sair com dignidade. Não adianta nós ultrapassarmos toda essa pandemia e depois nós não conseguirmos olhar um nos olhos dos outros como se tivéssemos fracassado, ou, de fato, fracassamos e tínhamos tudo à disposição. Temos o direito à disposição, temos as condições para chegar antes, para evitar esses dilemas morais. Por isso é que hoje a preocupação da resistência, a resistência tem que ser a partir da Constituição, não abrir mão nela, não flertar com o estado de exceção, que esta é uma característica, muitas vezes, dos regimes autoritários. Nós temos condições de fazer todos os enfrentamentos sem arredar um pé daquilo que se chama Estado de Direito. Eu tenho feito pesquisas nesse sentido, o professor Pedro Serrano e eu, e fizemos um levantamento das 150 constituições do mundo, das principais, exatamente pensando como os países estão enfrentando isso. E a nossa tese, que veio antes das pesquisas até dos Estados Unidos, que trataram disso, nossa tese é de que a legalidade extraordinária ela é muito mais eficaz e mais democrática do que qualquer tentativa de usar remédios mais drásticos, como o estado de exceção ou outros, ou no Brasil, na especificidade, melhor que o estado de sítio e o estado de defesa. Então, viva o direito, e aqui uma academia de direito, viva o direito e viva a possibilidade de nós conseguirmos ultrapassar essa crise e podermos depois, olho no olho, dizer: nós somos civilizados e nós não praticamos nenhuma barbárie. É a minha primeira colocação, presidente, para não alongar, para podermos dinamizar mais o nosso mini congresso de hoje. Obrigado pelas brilhantes palavras, Enio. Você é uma pessoa de extrema sabedoria, né? Que sabe concatenar muito bem as suas ideias. Então, vamos já, sem ter grandes demoras, né? Vamos, posteriormente, quando a gente concluir a palavra da Ana Luísa, doutora Ana Luísa, a gente vai voltar ao chat, né? Para a gente fazer aquela... Como quiser, claro. A gente manter essa relação bem próxima do chat. E para isso, mas desde já eu já aviso que, olha, quem já estiver no chat, se inscreva no canal, já dá o seu like aí e faça a sua pergunta, tá? Faça a sua pergunta no chat que a gente vai estar transmitindo para os nossos expositores. Ana Luísa Almeida Ferro, né? Ana Luísa Almeida Ferro é promotora de justiça, professora, escritora, historiadora, poeta, é conferencista internacional, doutora e mestra em Ciências Penais pela UFMG, pós-doutora em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, Espanha, graduada em Letras e Direito, membro de honra da Sociedade Brasileira de Psicologia Jurídica, membro da Sociedade Europeia de Leis Internacionais, do PEN Clube do Brasil, da Academia Brasileira de Direito, da Academia Maranhense de Letras e de várias outras instituições culturais. Detentora de certificados de proficiência em língua inglesa pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e de diplomas pela Universidade de Nancy, 2, da França, como o Diploma Superior de Estudos Franceses, autora de numerosos artigos e de mais de 15 livros, sobretudo de direito penal, história e poesias, dentre as quais o Tribunal de Nuremberg, Robert Merton, e o Funcionalismo, Crime Organizado e Organizações Criminosas Mundiais, O Náufrago e a Linha do Horizonte, Poesias, Criminalidade Organizada, 1612, e Justiça em Kelsen e Direito em Lhuman. Recebeu o prêmio Poesia, Prosa e Arte Figurative na Itália e menção honrosa do prestigioso prêmio Pedro Calmon, 2014, o tradicional Prêmio Literário Nacional PIN Clube do Brasil, 2015, e o prêmio Viana Mogg, da União Brasileira de Escritores, em 2017. A professora doutora Ana Luísa, ela vai tratar a temática a pandemia na literatura, aspectos jurídicos e filosóficos. Doutora Ana Luísa, a palavra é sua.
Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar os meus caros confrades, o nosso presidente, Roberto Victor, aqui representando o Ceará também, e a nossa Academia Brasileira de Direito, também meu amigo aqui, o doutor Fábio Capilé, que me brindou com essas palavras tão generosas, né? O nosso jurista ícone do direito brasileiro, o professor Lênio Streck. É um grande prazer estar aqui, né? E eu gostaria de, primeiro, dizer que, nesses tempos de pandemia, como uma criança que busca a proteção assim, do colo da mãe, nada mais natural do que nós nos refugiarmos na literatura, né? E não é um simples refúgio, é mais uma forma da gente se revigorar, da gente se reinventar, de refletir, de alimentarmos a nossa humanidade. E justamente tendo, né, em conta as palavras do professor Lênio Streck, aqui, a nossa preocupação com o presente. Isso, nas obras de que eu vou falar, é uma preocupação, porque se não há o presente, não há o futuro. Então, essa literatura, justamente a literatura, ela fala do mundo por meio de uma imagem do mundo. E somente aprendemos o real se sairmos do real, pela imaginação, né? Como lembra o Jean-Paul Sartre, né? A arte ela faz essa mimese da ação humana, ela cria um clima de tensão, ela liberta ou promete libertar, né? Ela induz a essa catarse, né? E nas obras que eu vou mencionar brevemente aqui, no caso são A Peste, de Albert Camus, né? Que é uma obra de 1947, é um clássico da literatura mundial, né? Os Degraus do Paraíso, de 65, de Josué Montello, e o Ensaio sobre a Cegueira, de 95, do José Saramago. Desses três autores, 2 são ganhadores do Prêmio Nobel. Já vemos a importância deles, né? O Camus e o Saramago. E José Montello era membro da nossa Academia Brasileira de Letras, né? E é interessante notarmos como esses 3 autores lidam nessas obras justamente com o que o professor Lênio Streck acaba de abordar, a preocupação com os pilares civilizatórios. Como a humanidade se porta, porque fala-se do real, né? Ou deve se portar, né? Diante de uma pandemia ou de uma epidemia. Então, o primeiro livro, no caso, A Peste, né? É um livro muito conhecido, né, de Albert Camus, talvez seja o livro mais próximo da nossa realidade hoje, né? Parecia antes ficção científica, hoje não é mais, não parece mais. Então, você tem uma cidade, Oran, uma cidade argelina, né, fictícia, e de repente começam a aparecer ratos mortos, as pessoas se preocupam pela quantidade, eles começam a invadir as ruas, tal. Depois isso passa e começa a doença, começa a peste. E a população passa por todos aqueles estágios, não é? Primeiro, não, mas são casos isolados. Não, um médico disse, não, eu tive 2 casos, o outro disse, não, eu tive 3, tal. Mas ainda não há aquela consciência de que pode ser um problema comum, não é? E isso só vai, digamos assim, aquela população, ela só vai tomar consciência da seriedade dessa crise quando as portas da cidade são fechadas. Antes disso, há digamos assim, a administração, não é o prefeito, porque nós temos figuras bem marcantes, nós temos o médico, nós temos o prefeito, nós temos o industrial, nós temos o especulador, né? Nós temos o escritor, né? Então, até antes, né, o prefeito ele toma algumas medidas ainda tímidas, não é? Achando que elas são suficientes, né? Mas as coisas vão piorando, não é? Aos poucos, a população vai, e ela começa a se preocupar
justamente quando o interesse pessoal é atingido. Aí sim a sensibilidade é despertada, né? E nós temos aqui nesse livro, o Camus, ele é um autor, não só um grande romancista, mas também um grande filósofo. Ele foi premiado pelo Nobel não só como literato, mas também porque era um grande pensador. Ele foi, inclusive, da Revolução Francesa, da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Ele lutou contra o nazismo, né? E esse livro é uma alegoria contra o nazismo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele que era do Partido Comunista, depois ele rompe, porque ele demonstra a sua indignação com digamos assim, com ações da União Soviética. Então, ele também se insurge contra o comunismo soviético. Então, ele é um homem que ele se bate contra os extremos, não é? É um homem que vai falar da estética do absurdo, ele vai defender justamente esses pilares civilizatórios, não é? Para os quais tanto o direito contribui, não é? Então, na estética do absurdo, ele é um autor que é influenciado por Martin Heidegger, mas principalmente por um autor dinamarquês, não é? Que é o Søren Kierkegaard. Desculpem o meu dinamarquês, que está muito enferrujado, tá? Mas ele pratica justamente nos seus livros a estética do absurdo. E essa estética do absurdo nos diz que nós buscamos sempre um significado para a vida. Mas a verdade é que, do ponto de vista, né, desse pensamento, é impossível encontrar esse significado. Há sempre uma discrepância, uma dicotomia entre o que você procura, a racionalidade que você procura e a realidade. E é contra isso que se bate o médico, que é o personagem principal, que é o narrador. A gente só vai saber, desculpem o spoiler, né, mas no final do livro se descobre que é ele, o narrador, que é o Bernard Rieu, né, que é o médico. E ele é um homem que é um homem revoltado no sentido de que ele não consegue ficar acomodado. Ele sabe que ele vai sofrer diversas derrotas, ele sabe que os pacientes dele vão morrer, que ainda não há uma cura, mas mesmo assim ele continua. Então, ele é um homem que transcende, que enfrenta o seu próprio absurdo. Ele é um homem revoltado. Então, essa é a noção, né, de Camus em A Peste. Já no segundo livro, nós temos uma situação real. Não é? Nós temos, no caso, Os Degraus do Paraíso, de Josué Montello. O livro em si ele não é sobre uma epidemia ou sobre uma pandemia. Né? Apenas também mencionando que, no caso da peste, nós temos uma epidemia, porque ela é localizada nessa cidade. Né? Já no caso dos Degraus do Paraíso, nós falamos mesmo de uma pandemia, porque nós estamos falando do caso da gripe espanhola, de 1918. O livro não é sobre a epidemia, o livro é sobre o fanatismo religioso. Mas ele é desencadeado, não é? Digamos assim, esse é um romance de ambiente, há um desencadeamento a partir dos fatos da gripe espanhola e como a gripe espanhola atinge em cheio o Brasil e o Maranhão. Eu vou ler apenas um trecho aqui da obra do Josué Montello, breve, só para termos uma ideia de como isso nos toca de perto. Ele fala dos casos de suicídio, né, que começam a ocorrer, e depois ele diz: naquele tempo, com a morte a devastar a cidade, já as famílias não se socorriam mutuamente, como nos primeiros dias da gripe. As reuniões e ajuntamentos tinham sido proibidos pela saúde pública. Cada pessoa cuidava de si, agarrando-se à vida com as cautelas mais desumanas. Não raros corpos das vítimas eram abandonados nas casas vazias ou largados à porta do cemitério. E do sul continuavam a chegar notícias de cadáveres que eram jogados uns sobre os outros nas largas covas coletivas.
No Maranhão, por seu lado, não havia mais ataúdes. Até mesmo a simples mortalha dos lençóis era dispensada. Um horror. Ninguém parava nas calçadas para saudar um conhecido. Na velha São Luís, inundada de sol. Nosso Ceará também, não é, caro presidente? Andava-se de fugida, passo apressado, lenço ao nariz, e só por extrema necessidade saía-se à rua. Um espirro longe suscitava o pânico, né? Então, vocês imaginam como, né, o romancista brilhantemente descreve um fato real, não é, que abalou a humanidade, uma pandemia. Mas, em virtude do tempo, eu já avanço para o terceiro livro, não é, que é Ensaio sobre a Cegueira, de Saramago. Mais uma vez, nós voltamos ao campo da ficção, não é? Ele cria uma situação sui generis. Quando você pensa numa cegueira, você pensa numa cegueira das trevas, não é? Mas ele já começa dizendo que o primeiro caso de cegueira e no caso todos serão acometidos de uma cegueira branca, branca como leite. Ele já começa a brincar com essas dicotomias, não é? Mas ele, diferentemente, porque no caso da peste, tem um personagem que diz, não, mas na maioria das vezes, ou na sua essência, o homem é bom. Já Saramago já começa de uma premissa diferente. Ele já vai dizer que esse é um livro francamente terrível, com o qual eu quero que o leitor sofra, tanto quanto eu sofri ao escrevê-lo. Nele se descreve uma longa tortura, um livro brutal e violento, e é simultaneamente uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Esse é o próprio autor dizendo. E na boca de um dos personagens, você tem a seguinte frase, que ainda está por nascer o primeiro ser humano desprovido daquela segunda pele a que chamamos egoísmo, bem mais dura que a outra. E, de fato, essa cegueira começa a se alastrar. O governo, a figura do governo tentando controlar a situação. Então, primeiro, os cegos são colocados em lugares específicos. No caso, o protagonista, a protagonista, porque ele não trata por nomes, ele fala a mulher do médico, o médico, a rapariga dos óculos, né? o velho da venda. Tal. Então, os personagens são todos assim, não são identificados, eles são desumanizados com a situação que eles vão enfrentar, que é uma situação desumanizante. Então, eles são colocados lá no manicômio. Não é? Temos apenas uma pessoa que vê, mas ela não revela isso para tentar proteger o marido, né, que é a mulher do médico. E nesse local começam a chegar, eles são abandonados lá, o exército fica do lado de fora, ninguém pode sair, ou então é fuzilado, e eles vivem essa prisão. E aí a gente faz uma referência também com Camus, que fala na questão do exílio, o exilado lá na cidade de Oran, não é, que era também um prisioneiro. Né? Mas eu acho que, bom, eu não sei, eu acho que eu já estou passando do tempo, já vou encerrar, mas, em todo caso, esse grupo se reúne no manicômio, vão chegando outras pessoas, outros cegos, até que, aos poucos, vai caindo todo o regramento, não é, que estabelecia o mínimo de dignidade na vida dessas pessoas. Então, a sujeira se instala, não é? Você tem não só a cegueira física, mas a cegueira de sentimentos, a cegueira moral, assim como você tinha a peste física e a peste moral lá em Camus. Não é? Então, um grupo se impõe pela força e passa a exigir dos outros comida e favores sexuais. Então, há uma revolta, eles conseguem sair, escapar daquele lugar, e nas ruas eles vão testemunhar como houve a degradação das relações sociais, né? A esgarçadura do tecido social. Então, tudo isso é perdido, não é? Porque, aos poucos, já não há obediência mais a qualquer regra
nem de direito, nem de moral. É a lei do mais forte, não é? É a lei do mais forte. E aí você tem algumas frases que são muito importantes nesse livro. Por exemplo, quando ele diz a responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam. Não é? E você tem a cegueira, aquela cegueira física, mas ele também, você tem uma alegoria também do mundo. Não é? Então, vejam como é importante o papel do jurista, né? Que ele se imponha, que ele continue a ter olhos e a clamar quando alguns ou muitos percam essa capacidade de visão. Né? Então, eu gostaria apenas de encerrar, né? e agradecer e também saudar essa iniciativa da nossa Academia Brasileira de Direito. Eu queria parabenizar pela brilhante explanação, Ana Luísa. Seu conhecimento realmente é muito profundo, principalmente em relação à questão da literatura. Nós vamos agora ver aqui no chat, né, como nós estamos. Nós temos aqui a Maria Zulema Cebrian, ela está aqui acompanhando a gente. Nós temos o Saulo Barreto, boa tarde, na escuta. O Marcelo Antônio Teodoro, ele é vice-presidente da Academia Mato Grossense de Direito, ele está aqui, boa tarde a todos. Sempre bom ouvir o professor Lênio e a doutora Ana Luísa, excelente jornada a todos nós. Marcelo Teodoro, que é um grande admirador do professor Lênio. Né? Estamos aguardando as suas perguntas, Marcelo, e muito obrigado por estar aqui presente conosco. Nós temos aqui o Ricardo Bezerra, também, que é nosso confrade da Academia Brasileira. Parabéns, presidente Roberto Vitor, por mais um grande momento virtual para a cultura brasileira, cultura jurídica. Ele assina Ricardo Bezerra. Juliana Escardo, a minha vizinha, boa tarde, obrigado por estar presente. Instituto Silvio Meira está aqui através dos seus membros, parabéns a todos. O César Matar, que é nosso confrade também, parabéns, presidente Roberto, parabéns, Capilé e mestres Maria Luísa e Lênio. César Matar, ele que é do Pará. E aqui o André Meira também, que é o vice-presidente da Academia Brasileira de Direito, está nos prestigiando aqui. A Mirtes Belli, boa tarde, doutores. O Irandi Marques Leite, boa tarde. E o Igor Melo, boa tarde, meus nobres. A Juliana também, relevantíssima explanação da professora. Parabéns, doutora Ana Luísa e também doutor Lênio. E o Saulo Barreto, tá, para finalizar essa fase. Depois nós vamos voltar aqui no chat. Quais as contribuições filosóficas ou literárias? Ou seja, nós já vamos agora para uma pergunta, né? Então, eu volto daqui a pouquinho nessa pergunta também. Nós vamos direcionar uma pergunta e depois a gente volta nessa aqui posteriormente. Cleverson Pimentel, boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui também, tá? Vamos retornar daqui a pouquinho, tá bom? Eu gostaria de indagar o presidente Roberto Vitor se tem alguma pergunta para fazer, porque se não tiver, eu já retomo aqui a continuidade dos trabalhos para fazer o direcionamento das perguntas para os expositores. Doutor Fábio, na verdade não é uma pergunta, é apenas um comentário, agradecer as belíssimas palavras do professor Lênio. Eu acho que a gente tem que resistir, tem que fazer essa argamassa do futuro, sedimentar esse chão para a gente poder palmilhar e chegar no futuro. Ora, se nós não fizermos agora uma raiz, um arraigamento das nossas ideias e das nossas defesas, nós não teremos futuro. Esse futuro não existe. Esse futuro, ele morre, ele vai ser natimorto. Antes de nascer, ele já nasce morto. E também parabenizar as profícuas lições da nossa querida Ana Luísa, e essa passagem última que ela citou aí do Saramago, é uma passagem que me toca muito quando eu li, porque é exatamente isso que essa interpretação que você fez, Ana Luísa, é a mesma que eu faço. E a mesma que o professor Lênio, como um excelente hermeneuta que também deve fazer. Quando aqueles que estão cegos, a responsabilidade de quem enxerga é muito grande, porque a gente tem um instrumento na nossa mão e que a gente tem que abrir os olhos de quem está cego. E é exatamente isso que o professor Lênio vem fazendo ao longo dessa pandemia e ao longo dessa esquizofrenia política e institucional que o nosso país está sofrendo e que você também, como promotora de justiça, vem fazendo. É bem importante essa sua frase, essa palavra que você tirou do livro do Saramago. É muito responsável, é de extrema responsabilidade
que aqueles que têm visão abram os olhos daqueles que não têm. Então, era só isso que eu queria comentar, doutor Fábio, e mais uma vez agradecer por ter colhido sabedorias e lições de ambos os mestres aqui, Ana Luísa e professor Lênin Streck. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E eu queria já, só para motivar o pessoal que está no chat, falar, olha, gente, quem estiver no chat, se inscreva no canal, curta aí o canal e faça sua pergunta para que a gente possa estar dirigindo para os expositores. Então, dando sequência aqui à nossa live, eu queria direcionar uma pergunta para o professor Lênio. Professor, a gente vê que nós estamos hoje num ambiente de total instabilidade. O senhor usou até uma expressão aqui, que o senhor está trabalhando de dia para comer de noite, né? Então, e aí uma pergunta que eu falo sobre o aspecto da construção filosófica, da construção jurídica, né? Nos dias de hoje, não se está se construindo, por exemplo, trabalhando num contexto jurídico de manhã, e chega de noite você vê que esse contexto já perdeu, porque já mudou completamente o que estava de manhã. E dentro desse contexto constitucional do que está sendo estabelecido, eu queria dar um novo enfoque constitucional. Eu queria saber, já que a gente está tratando de Constituição Federal, e ainda analisando sobre esta ótica, como você enxerga a decisão do STF versando sobre a sua legitimidade para a instauração de inquéritos? Como é que fica a questão da análise da Constituição? A Constituição ela permite que o próprio Supremo ele tenha essas decisões de forma autônoma, determinando a instauração dessas medidas no campo do próprio tribunal que vai julgar o caso? Bom, eu vou responder com literatura tudo isso. Porque, como você sabe, eu sou recordista, nós já fizemos 383 programas na TV Justiça, então, hoje é possível fazer uma boa análise a partir de literatura. Me interessa muito, eu diria que me interessa muito mais a literatura do que o direito nesse contexto hoje que nós vivemos, né? E, de todo modo, o direito poderia aproveitar muito da literatura. Primeiro, se nós tivéssemos uma noção do que é uma Constituição, do que é a interpretação. Por exemplo, quem pode nos ajudar, né? Se nós pegarmos um livro como As Viagens de Gulliver, por exemplo, do Swift, que era um moderno, que escreve em 1728, já ali há um tratado de filosofia, um tratado de hermenêutica, um tratado acerca de a crítica que ele faz à ausência de princípios, a crítica que ele faz à discricionariedade, quando ele faz uma ironia com uma frase do rei na interpretação, por exemplo, do dispositivo do livro sagrado, que dizia que cada liliputiano tem que quebrar os ovos pelo lado certo. Qual é o lado certo? Aí vem a ironia e o rei responde que cada um deve saber qual é o lado certo. Essa é uma e Gulliver, então, descreve aquilo, né, com um olhar crítico, mostrando exatamente, já antes de todas as discussões, o problema da discricionariedade. Então, não existe direito se nós não preservarmos um grau de autonomia do direito. O grau de autonomia do direito é condição de possibilidade para a democracia. No segundo pós-guerra para cá, a grande lição do direito pós-bélico que nós tivemos é Constituição é norma. A partir disso se cria, então, esse aspecto primordial do direito que faz com que o direito que filtra a política e não o contrário. Então, hoje, a gente pode fazer uma grande análise a partir de autores que retratam isso, né? Por exemplo, o Samuel Issacharoff, com As Democracias Frágeis, que nesse momento nos ajudaria muito para mostrar o papel que tem que ter em democracias frágeis como a nossa, o papel da Suprema Corte.
E nesse sentido, ainda com a literatura, né, eu usei também, quando nós fizemos a discussão no Supremo Tribunal com relação ao artigo 283, usando Humberto Eco, uma das coisas importantes no Brasil é cuidarmos com os limites da interpretação. A superinterpretação está presente a todo momento, em todos os lugares, né? Então, nós podemos discutir, eu e a professora Ana Luísa, eu posso discutir com o Roberto, posso discutir com o Fábio, durante 5 anos, se Capitu traiu Bentinho. Agora, eu não posso escrever um texto dizendo que Capitu era um extraterrestre ou era um transexual, por exemplo. Ou seja, ultrapassei os limites da interpretação. Não posso me transformar num personagem Humpty-Dumpty de Alice através do espelho. Não posso ser o juiz Asdak do círculo de giz caucasiano. Então, eu tenho toda uma ideia de que o direito e a literatura são muito próximos, porque ambos tratam de narrativas. E, com isso, eu posso também explicar uma questão fundamental, que é a noção de paradoxo e a noção da proibição de autocontradição performativa. E, com isso, eu respondo a sua questão sobre o ponto do inquérito do Supremo Tribunal. Uma coisa é o fato de eu, por exemplo, ser um garantista, conhecido de todos como um garantista, não significa que eu seja um garantista abstrato, que trata de abstrações. Uma Constituição, ela é composta de uma materialidade, tem substância e procedimento. O direito tem isso. Portanto, quando eu tenho uma Constituição, eu tenho um dispositivo invisível na Constituição. Como eu não tenho uma norma que diz que eu devo obedecer à Constituição, Kelsen foi um cara muito esperto, que disse, pressupõe-se como bom cidadão você obedeça à Constituição. Ok, é uma norma fundamental pressuposta. Mas eu falo de uma norma invisível, ou uma norma que impede contradições performativas. Por exemplo, uma norma que diz o direito não pode ser usado contra o direito. E aí a nossa Suprema Corte ficou a descoberto quando ela sofreu contempt of court, que, aliás, eu fui o primeiro a dizer que a Suprema Corte estava em contempt of court, o ataque à Corte, o escárnio à Corte. E aí a Suprema Corte precisa se defender. E, portanto, como o direito é um sistema de regras e princípios, é perfeitamente legítimo que um dispositivo do seu regimento seja utilizado, por quanto ainda vigente e, portanto, ainda válido, que seja usado para fazer o enfrentamento do contempt of court, que é o ataque à Corte, porque o ataque à Corte, num sistema em que o Supremo tem a última palavra, se o Supremo não se defender e se o Ministério Público não o defender, como não o defendeu no momento oportuno, se ele não se defende, a própria democracia cairia numa contradição performativa. E, nesse sentido, a Suprema Corte tem, sim, total legitimidade para fazer este inquérito sem ferir nenhuma questão legal e tampouco a Constituição. Enfim, era isso. Já passando a palavra para a doutora Ana Luísa, eu tenho duas perguntas, na verdade, para direcionar, e depois a gente volta para ver as questões que estão sendo colocadas no chat também. Doutora Ana Luísa, qual que é a sensação de vivenciar a materialização hoje de algo que antes era somente visto nas obras de ficção? Essa é a primeira, e já a segunda é: qual é a sua percepção da literatura e o ser humano de uma geração para outra? Essa mudança de percepção acerca da importância da literatura para o crescimento do ser humano. Eu creio que, muitas vezes, as pessoas que são apaixonadas pela literatura, nesses dias de hoje, praticamente se sentem ilhados, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, sobre a importância da literatura na vida e no crescimento do ser humano. Muito obrigada, confrade, pelos questionamentos. Eu vou começar pelo primeiro, e como eu estou numa ilha, né, em São Luís do Maranhão, nosso patrimônio histórico aqui,
Eu quero dizer que a minha sensação, não é, vendo que essas ficções, né, principalmente no caso do Saramago e do Camus, quando essas ficções se tornam, de alguma forma, realidade, a minha sensação é a confirmação do absurdo de Camus. Não é? Nós, muitas vezes, nós estamos buscando um sentido para isso. Mas qualquer que seja o sentido, se ele existe ou não, eu acho que nós não podemos ficar no meio do caminho. Nós temos que fazer como o médico Rio. Nós temos que combater, nós temos que ser aqueles juristas que procuram manter os olhos abertos, né, como bem enfatizou o nosso presidente. Então, eu acho fundamental nós não nos resignarmos. Agora, não há como fugir dessa sensação de que nós estamos numa ilha, até porque antes a ilha era representada pelos celulares. Muitas vezes você ia em ambientes e as pessoas estavam refugiadas nos seus celulares, não é? Estavam presas em seus mundos. Agora não, agora nós estamos presos nas nossas residências. Não é? Quer dizer, uma prisão em termos, mas essa comparação do Camus, eu acho que está de acordo também com o que está ocorrendo. Então, é uma sensação angustiante. Eu tenho eu creio que esse texto aqui que eu tenho foi um poema que eu escrevi sobre essa situação, eu acho que reflete, pelo menos, como eu, de certa forma, me sinto diante do que nós estamos vendo. O mundo cabe no meu quarto e gira cada vez mais rápido, sem controle, sem filtro. Me atordoa, me prende, deixando para trás o tempo. Perdido nas cidades nuas que se despiram do homo que nunca foi sapiens. O mundo cabe no meu quarto e é invisível ao olho de Horus. Lavo as mãos como Pilatos, mas não devemos lavar. Ou Lady Macbeth, mas elas nunca estão limpas. Os dedos me escapam, os anéis estão refugiados no fundo da última gaveta do primeiro móvel ao lado. O mundo cabe no meu quarto e não sei onde guardei a caixa, onde ficou a esperança. Só me lembro das meias velhas e das velhas histórias contadas ao redor da fogueira, cuja chama quer morrer, mas é preciso vigiar sem punir. Meu reino por um abraço. Então, a minha sensação é que, e eu fico muito contente, é que nós estamos nos reunindo ao redor dessas fogueiras virtuais. Nós estamos debatendo, nós estamos falando sobre essa situação. E isso é o importante para que nós saiamos dessa sensação de ilhas, de que nós somos, cada um de nós, uma ilha, né? Então, e quanto ao engrandecimento, ao crescimento do ser humano, eu creio que eu sou meio Saramago e meio Camus, não é? Eu acho que, eu acredito que aquelas pessoas que já tinham, digamos, uma inclinação a defender causas, a sentir empatia, elas vão se sentir ainda mais fortalecidas quando esse tempo passar. Já outras que sempre se conduziram por uma cartilha bem individualista ao extremo, cada um por si, eu creio que essas pessoas não vão mudar. Então, eu creio que esse engrandecimento ele pode se dar a nível daqueles indivíduos que já tinham essa, digamos assim, essa vocação. E vejo a possibilidade também de construção de novas pontes entre essas pessoas, não é? de construção de uma sociedade melhor a partir desses indivíduos que, passando por essa experiência, agora têm mais elementos para a construção, para o fortalecimento da nossa humanidade. Não sei se respondi à pergunta. As perguntas.
Maravilha, maravilha. Agora nós vamos voltar aqui ao nosso chat. Tá? Eu tinha falado do Clércio Pintel, advogado em Cuiabá. Obrigado pela presença. Irandir Marques Leite, parabéns aos palestrantes. Armindo Castro, que já tinha feito uma pergunta, não deu tempo de ler, mas o professor Lênio já respondeu, né? Ele fez a pergunta: qual a sua opinião sobre o inquérito das fake news conduzidas pelo STF? Irandir Marques Leite, Confreira. Ana Luísa, parabéns pela fala e profunda reflexão com base em 3 grandes livros. O Saulo Barreto, ele faz, na verdade, ele faz 2 perguntas. E eu queria fazer o seguinte com essas perguntas ao final. Eu gostaria que essa pergunta ela fosse compartilhada em respostas dos 2 expositores, porque ela fala de literatura e ela fala de direito, tá bom? Então, nós temos aqui a Michele Marie, que além de ela ser ouvidora nacional da Abracrim, ela é presidente da Abracrim em Mato Grosso, né? E o Armindo Castro, ele agradece. Obrigado pela resposta, professor, a resposta que foi dirigida. Então, vamos lá à pergunta. Eu já quero direcionar, primeiramente, essa pergunta para o professor Lênio, e, posteriormente, e vocês podem, inclusive, entre vocês podem fazer uma integração, responder, contribuir, tá, da melhor forma possível. Saulo Barreto pergunta: quais as contribuições filosóficas ou literárias no tocante à fiscalização, identificação e inibição diante do flerte autoritário de controle social por parte do Estado em tempos de pandemia? E depois ele continua: no tocante à supressão, ainda que provisório, dos direitos individuais básicos de ir e vir, livre iniciativa e de trabalho, sem colocar em risco a incolumidade pública da coletividade, certo? Ou seja, na verdade, é uma pergunta que ele fez aqui, e ele faz esses aspectos do ir e vir. Isso pode colocar em risco a incolumidade pública da coletividade? Primeiramente, o professor Lênio, e depois a professora Ana Luísa. Ou então, os 2 podem contribuir também de forma tranquila, não tem problema algum. Ativa o microfone, Hugo. Ative o microfone, Lênio. A professora pode começar aí, depois eu. Gostaria que eu começasse? Sim, por favor. Bom, ele fala... primeiro, eu gostaria de saudar todos os que estão acompanhando essa live e agradecer também a pergunta me formulada. Gostaria também de enviar meu abraço à confreira Maria Zulema, né, da Academia de Letras da Grande São Paulo, e o Irandir, da Academia Ludovicense Letras. Eu gostaria de saudá-los. Bom, em relação à questão do autoritarismo e particularmente, entre essa tênue fronteira entre o direito de ir e vir e o direito à saúde, né? A saúde pública, a incolumidade de todos, né? Bom, o que eu posso dizer a esse respeito é que, pensando aqui em Saramago, quando o grupo de cegos, os primeiros cegos, quando eles são encerrados no manicômio, lá o governo ele instala um alto-falante. Esse alto-falante ele parece assim um Big Brother, né? E ele começa sempre dizendo mais ou menos o seguinte: o governo lamenta ter sido forçado a exercer energicamente o que considera ser seu direito e seu dever, né? Aí vai dizendo as recomendações, que eles não podem sair dali, porque senão serão fuzilados, que a comida será depositada aos pés dos prisioneiros cegos, né? Então, nesse primeiro momento, e o Saramago ele identifica este momento como um momento de autoritarismo. Então, na verdade, o que nós vemos é uma tênue linha entre esses 2 direitos, não é? entre proteger a saúde pública e proteger o direito individual de ir e vir.
E eu creio que você só pode analisar caso a caso. Os direitos, eles não são absolutos, não é? É claro que a Constituição Federal ela é regida por princípios, e nós temos que ter, em cada caso, analisar qual princípio deve se sobrepor, não é? E qual direito vai ser, digamos assim, vai ter a sua satisfação, ainda que parcial. Então, eu creio que não há uma regra que nós possamos traçar para todos. Eu creio que isso deva ser analisado caso a caso, de acordo com a normatização que venha a ser estabelecida, claro. E é claro que também deve-se questionar, em alguns casos, se essa normatização não se afigura, em alguns casos, até ultrapassando os limites do bom senso, né? E estou falando já de regulamentos, não estou falando do nosso arcabouço jurídico, mas das nossas leis propriamente ditas, mas estou falando já daqueles regulamentos em cada município que procuram interpretar como deve se dar esse direito de ir e vir, né? Então, essa é a minha opinião. Eu creio que devemos sempre estar atentos à Constituição, não é? A ter, digamos assim, uma base principiológica para podermos decidir da forma mais equânime possível, né? A modernidade nasce a partir de um contrato. Essa é toda uma ideia para fugir de uma dada estrutura no medievo, porque o indivíduo, o não divisível, o indivíduo, o sujeito é uma invenção moderna. E esse sujeito, para que ele possa sobreviver, ele tem que responder a uma equação. Como que eu posso, agora que sou aquele que pensa, que estabelece as condições do mundo que já não me são dadas, eu não tenho mais as cartografias da pré-modernidade pelos quais eu fazia sacrifícios aos deuses e tudo, agora eu preciso ter um modo de sobreviver. E com isso eu faço um contrato. Aí vem toda a noção do primeiro contratualista, Hobbes, depois Locke, e o terceiro, que morre 10 anos antes da Revolução Francesa, que é Rousseau. E nesse contexto é que se trabalha a noção de constitucionalismo. A Constituição é uma explicitação do contrato social. A Constituição é o estatuto jurídico do político. E, nesse sentido, a Constituição se estabelece, então, as condições pelas quais nós vivemos em sociedade e estabelece direitos e deveres. E direito se faz por princípio, arqué. A arqueologia, arqué é o contrário de arqué, é anarqué, anarquia. Portanto, isso vem do grego. Isso quer dizer que eu não tenho um direito fundamental a fazer propagação de doenças. A minha liberdade ela está sempre limitada por algo. A minha liberdade de expressão ela não pode ser autocontraditória. Eu não posso usar minha liberdade de expressão para terminar com a própria liberdade de expressão. Portanto, quando nós vivemos em tempos de pandemia, o poder regulatório do Estado, evidentemente que ele vai limitar. Nos dias de jogos de futebol, nos dias de eventos, as pessoas não podem passar em algumas ruas. E eu nunca vi alguém entrar com mandado de segurança dizendo que o meu bairro vai ter uma rua fechada por uma questão de segurança, porque o presidente da República vai visitar a cidade de São Luís ou a cidade de Porto Alegre, eu entro com mandado de segurança dizendo meu direito de ir e vir agora porque eu não posso passar pela minha rua porque o presidente da República chegará. Então, são questões que fazem parte de um contrato
do que eu assinei antes e, portanto, a minha cidadania na polis está regulamentada. Isto quer dizer, portanto, que eu tenho deveres e nesses deveres estão eu obedecer estas restrições. Eu não tenho direito fundamental a, por exemplo, sair sem máscara. Eu não tenho esse direito fundamental. Por quê? Porque o direito fundamental que existe de liberdade, ele choca-se no momento seguinte se a minha liberdade colocar em risco outras pessoas. Entende? Então, eu vejo muitas discussões sobre o problema da pandemia que haveria um excesso de regulamentação por parte do Estado. Bom, nós estamos regulados a todo momento e em nenhum momento nós estamos proibidos de recorrer ao judiciário para vermos os nossos direitos reconhecidos. O que não pode acontecer, por exemplo, é como no Rio de Janeiro, o juiz, em nome do princípio da reserva legal, dizer que cultos eram uma atividade naquele momento essencial e, portanto, eles poderiam ser realizados, como se houvesse um direito fundamental das pessoas frequentarem igrejas num momento de pandemia, e assim por diante. Portanto, eu não vejo muitos problemas com relação a isso. O meu problema maior é quando se ideologizam vírus. Vírus não tem ideologia. E o Brasil parece que é o único país do mundo em que tem o vírus de direita e o vírus de esquerda. Isso, para mim, é gravíssimo, porque ninguém falou com o vírus, ninguém sabe em quem o vírus vota, e parece que aqui no Brasil há um grupo forte que acha que o vírus é uma gripezinha e, portanto, a economia tem que continuar, e um outro grupo acha que é o caos e, portanto, tal. Deveria ter, de certo modo, a possibilidade de a gente ter uma opção, digamos, mais prudente, mais razoável, uma opção de meio para poder dizer que não há não se pode hierarquizar vidas. Esse é o primeiro ponto. Se eu obedeço o princípio de não poder hierarquizar vidas, num segundo momento eu posso discutir os limites pelas quais o Estado pode tomar suas providências e até mesmo o seu dever regulatório. Eu gostaria de agradecer os expositores pelas brilhantes palestras. Olha, foi um dia um dia festivo, né? Um dia de engrandecimento mesmo. Eu gostaria de agradecer, partindo para a parte final desta live, eu queria agradecer ao presidente da Academia Brasileira pela iniciativa, competência e o incentivo também. Quero agradecer à Online Certificadora por todo o apoio dado ao projeto de lives da BD. Se você necessita de certificação, procure a Online. Como o nome sugere, a Online faz certificação online. Quero agradecer a todos os internautas pela participação ativa nessa live, pela interação e pelas perguntas dirigidas. E dessa forma, nós encerramos a nossa live. Na próxima quinta-feira, nós teremos mais no mesmo horário, às 17 horas de Brasília. E a ABD conectada em você. Uma boa tarde a todos.